para um materialismo, tá certo? Então, a gente falava sobre isso, né? Na aula passada, começamos falando sobre o Feuerbach, tá bom? Depois eu falei um pouquinho do bezerro de ouro, né? Dei esse exemplo. E aí, de fato, a gente começou, né, a falar do materialismo em si, né? Que vai ser exatamente esse materialismo em Marx e também em Engels, tá bom? Aqui a gente falava muito, né? O ser social determina a consciência, tá? Olha que interessante, olha como essa frase materialista, tá? Ela vai ser totalmente contrária àquilo que a gente tinha no Hegel, né? Onde o limite da minha consciência é o limite da minha razão. O Hegel falava isso, né? Eu lembro que eu até desenhava para vocês, né, uma bolinha dizendo mundo e uma outra bolinha dentro dizendo razão. Não sei se vocês lembram disso, se você talvez olhar no seu caderno, você vai ver. Era isso daqui, não é? Quando a gente falava lá do Hegel, né? A questão de uma razão que ela é o quê? Uma razão crescente, né? Então, quanto maior for a minha capacidade racional, maior vai ser o quê? A minha consciência de mundo, tá bom? Olha o que o Marx está dizendo, pessoal, né? A minha consciência, ela não vai ser fruto de uma característica racional, como Hegel colocava, mas a minha consciência, né, ela vai ser determinada pelo ser social, tá certo? Então, é dentro dessa característica, isso é muito importante, né? E aqui a gente destaca novamente Marx como um sociólogo clássico, né? Marx como aquele que foi extremamente importante para elevar, de fato, a sociologia como uma ciência, né? A ciência que estuda fatos reais, né? A ciência que estuda o homem dentro da sua vivência, né? A ciência que estuda o homem dentro das suas condições materiais, tá certo? Então, lembro que na aula passada a gente colocou isso. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Qualquer coisa, vocês mandam aí algo, tá? Beleza? Tudo bem? Por favor, tá bom? Vou continuar, então. Tá? Isso aqui a gente viu a aula passada. Estou só fazendo uma revisãozinha, né? Porque tá cedo ainda. Para vocês, eu sei que tá cedo, né? 9 horas deve estar quase de madrugada. Então, por isso que a gente está fazendo essa revisãozinha, tá bom? E aí a gente começou a falar de alguns pensadores, de alguns pensamentos desse materialismo, tá? Muitas dessas frases que, por exemplo, ao longo desses anos todos, nós falamos, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformar, né? Então, essa transformação por meio dessa revolução é aquilo que poderia, aquilo que deveria acontecer dentro desse pensamento marxista, tá? O idealismo interpreta, o materialismo quer transformar. Isso é muito importante, tá certo? A ideia de que as situações, as condições humanas, elas só vão mudar a partir do momento que nós transformarmos, né, o contexto material do ser humano, tá bom? Outra frasezinha que também, todas as vezes que a gente fala de Marx, né, é batata, né, nós já conhecemos essa frase, né, proletariados do mundo, univos, né? Então, para acontecer essa transformação, é necessário a união, né? Porque Marx ele vai falar muito daquela ideia, né, de uma superestrutura, tá bom? E de uma infraestrutura. Deixa eu ver se eu consigo desenhar nesse cantinho aqui, tá? Aqui todas as vezes que eu penso, né, numa infraestrutura e numa superestrutura, tá? Eu sempre lembro, né, daqueles, geralmente aqueles prédios, aqueles templos antigos, não? Então você tem lá um telhado, né? Geralmente assim, triangular, tá vendo? E você tem aqui as colunas, tá bom? Aqui a gente poderia associar da seguinte forma, beleza? A gente poderia pegar, por exemplo, esse telhado aqui e falar que esse telhado seria uma superestrutura, tá? Uma superestrutura. Essa superestrutura sendo a questão política, essa superestrutura sendo os aspectos culturais, tá bom? Presentes dentro de um contexto social. Isso tudo é uma superestrutura que nós temos dentro das sociedades, tá bom? Mas aqui é bacana você perceber que essa superestrutura, né, que aqui a gente está colocando como se fosse esse telhado, ele é o quê, pessoal? Ele é sustentado por colunas. Olha que interessante, né? Ou seja, sem essas colunas, essa superestrutura é como se ela não se mantivesse, ela caísse, entende? Então, essas colunas aqui, pessoal, é o que a gente vai chamar de infraestrutura, tá?
infraestrutura. E essa infraestrutura vai ser o quê? Essa infraestrutura vai ser exatamente nós, trabalhadores, né? A nossa força de trabalho, a nossa maneira, por exemplo, né, de poder estar buscando e produzindo os meios de produção que nós temos dentro da sociedade. Então, olha só o que o Marx ele quer dizer aqui, pessoal. Marx quer dizer que, né, levando em consideração que, para ele, o sistema capitalista não conseguiria trazer o contexto de igualdade. Não conseguiria, né? Marx ele vai denunciar as desigualdades sociais, levando em consideração que o capitalismo e todas as mudanças sociais, políticas e econômicas que tivemos até então são mudanças que não beneficiavam, por exemplo, né, uma maioria da sociedade. E quem é que sustenta tudo isso? Nós mesmos. É como se nós sustentássemos todo esse contexto de desigualdade social. Então, o que eu preciso fazer? Sabe? Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso fazer uma mudança drástica, uma revolução. E aí a gente entende, né? Todas as vezes que a gente fala de revolução, obviamente a gente destaca mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, entende? Para conseguir, de fato, mudar o que nós temos aqui nessa superestrutura, que traz muito um contexto de desigualdade. Tá bom? Isso só vai ser possível se os trabalhadores, se os proletariados, aqueles que sempre foram o quê? Oprimidos, se unirem para aí sim conseguir, né, um processo de mudança, um processo de revolução, tá bom? Eu acredito que nós paramos aí na aula passada, né? Nós paramos exatamente nesse pedaço aqui do slide, tudo, tá bom? Muito bem. Então agora a gente vai continuar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Excelente, né? O slide está em branco, mas não é porque ele está incompleto, não, é porque ele tem uma animação, né? Eu tinha colocado para vocês na aula passada, né? Muito essa influência que o Hegel ele vai ter, né? Dentro das várias outras correntes filosóficas que a gente vai ter, tá? Em especial ali no século XIX, né? Então, por mais que o Hegel vai ter muito um contexto de ser criticado, né? Criticado pelo Kierkegaard, criticado pelo Marx, pelo próprio Marx, por Nietzsche, né, por Schopenhauer, né, o seu rivalzinho de universidade, né? Então você vai perceber que existem muitas críticas em relação ao sistema hegeliano, tá certo? Porém, né, é inevitável dizer, né, ou não dizer, que esse sistema hegeliano ele vai acabar influenciando outros tantos sistemas, né? Então eu lembro que na aula passada, no seu caderno aí você deve ver, eu coloquei assim, né? Tese, antítese, síntese. Isso vem de Hegel, não é? A gente falava muito desse contexto dessa dialética, desse espírito crescente. Mas o quanto que esse sistema, pessoal, ele foi influenciando, por exemplo, né, quando a gente pensa lá no Nietzsche, né, camelo, leão e super-homem. Ou quando a gente pensa, por exemplo, no Kierkegaard, quando a gente fala do estético, do ético e da dimensão religiosa, né? Sempre nessa ideia de que nós teríamos uma tese, né, aquilo que temos, aquilo que vai contrapor, que é a antítese, para a gente conseguir, de fato, chegar no que seria, para Hegel, esse absoluto, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a moral do super-homem em Nietzsche, a gente pode associar a essa síntese hegeliana. Quando a gente olha, por exemplo, para o Kierkegaard, e ele fala que é na dimensão religiosa que o indivíduo ele consegue ter uma compreensão, né? Levando em consideração que lá no Kierkegaard, a fé é esse salto no escuro, esse saltar no escuro, né? O homem, o indivíduo, sozinho ele não basta, sozinho ele não consegue. Ele vai precisar do outro, ele vai precisar de alguém muito maior do que ele. E é aqui que entra essa perspectiva desse existencialismo cristão que a gente tem no pensamento do Søren Kierkegaard. Beleza? Mas tá vendo, ó, né? Um também que também não é, a gente já falou algumas vezes também, hoje eu vou revisar, possivelmente, que é o Auguste Comte, né? Quando a gente fala lá da lei dos 3 estágios, o teológico, né, o metafísico,
para aí sim a gente chegar no que para o Comte seria o ideal, uma sociedade que vai, por exemplo, utilizar o método científico. Então, esse positivismo, novamente, dentro dessa relação, que vai ser essa relação com a dialética hegeliana, com a síntese hegeliana, tá certo? Muito bem. Para Marx também não é diferente, tá bom? Então, eu lembro que eu coloquei aqui de uma outra forma, né? Eu lembro que eu coloquei em Marx, quando eu estava fazendo lá aquele esqueminha, eu coloquei capitalismo como tese, né? Lembrando que seria como se fosse o sistema vigente, tá? Como antítese, eu coloquei o socialismo, que vai ser uma crítica, então, ao capitalismo, tá? Sim, um dos grandes problemas que nós temos em Marx é exatamente, né, um problema de distribuição, né? É isso que gera, por exemplo, as desigualdades sociais, né? Uma classe dominante, uma classe dominada. Então, o socialismo seria essa antítese ao sistema capitalista, tá bom? Mas ainda não seria o fim, né? Vale lembrar que dentro do contexto de Marx, no socialismo, nós ainda teríamos classes sociais. A diferença é que os meios de produção, eles seriam mais socializados, né? Então, certas classes que no capitalismo não têm acesso a determinados meios, no socialismo vai passar a ter, tá bom? Mas o fim da luta de classes, né? Ou essa síntese, né? Essa dialética materialista, olha que bacana, né? A gente fala de dialética do Hegel, é uma dialética, né, de ideologias. Quando você vai para Marx, é uma dialética materialista, uma mudança social que tem que acontecer. Aquele socialismo científico que também a gente lembrou um pouquinho na aula passada, né? Quando fala que vai ser no comunismo que a gente vai ter, por exemplo, o fim da luta de classes. Entende? Eu coloquei desse jeito, nesse esqueminha. Hoje eu trouxe de uma outra forma, para a gente pensar um pouco melhor, tá bom? Então aqui a gente vai colocar da seguinte maneira, tá bom? Primeiramente, né, nós sempre corremos o risco de pensar, né, isso, o materialismo em si, ele vai ser muito importante, né, de pensar que só o que nós sabemos basta, né? Aqui a gente volta, inclusive, até em Sócrates, né? Quando Sócrates, ele reconhece, só sei que nada sei, né? Mas a gente vai perceber que dentro desse pensamento de Sócrates, em especial, você vai ter muito essa crescente, né? De que eu preciso reconhecer que eu não sei, mas eu sou aquele que sempre precisa o quê, pessoal? Está buscando esse conhecimento. Não é à toa que lá em Sócrates nós temos a ideia de que a maior virtude que existe é a busca pelo conhecimento, né? Conhecer a mim e depois, é claro, conhecer a sociedade, os sistemas que tanto nós temos, tá bom? Mas nós corremos o risco de pensar que só a teoria basta. Só pelo fato de eu saber alguma coisa, de ter uma informação, isso já seria o suficiente, né? E aqui eu vou colocar essa teoria, né, exatamente como se ela fosse o quê, pessoal? Como se ela fosse uma tese, tá? Então a teoria seria o quê? A atividade contemplativa, para Marx, são alienados os homens que se isolam na teoria. Tá? E aqui a gente volta para o quê, pessoal? A gente volta para aquela primeira frase que a gente falou, tá? Os filósofos, eles ficaram presos apenas na interpretação. Eles ficavam presos apenas onde, pessoal? Na teoria. O que é importante agora? O que é que nós temos que fazer? É só ficar na teoria? Não. Entende? Então aqui você vai colocar essa teoria como se fosse essa tese, né? Então você sabe, né? Você tem ali um conhecimento, mas você só fica preso naquilo, você se isola nisso. Do que adianta você saber e não usar? Você saber e não fazer. Entende? Então esse contexto dessa teoria entraria dentro dessa questão, né? Dessa tese, tá? E aqui a gente destaca muito, né? O idealismo alemão ficaria preso nessa teoria, o Hegel ficaria preso nessa teoria, né? Um contexto de filosofia, né? De forma geral, como ele mesmo destaca, ficaria preso nessa teoria. Aquele socialismo utópico, sabe? Aquele socialismo utópico. Que nós temos problemas dentro da sociedade, né? Nós temos que resolver esses problemas, mas só fica só na utopia, fica só na vontade. Isso tudo diz respeito a essa questão da teoria, tá certo? Tudo bem? Muito bom. E aí, o que vai contrapor essa teoria, né?
Então, essa teoria, como se fosse essa tese, tá certo? Levando em consideração um pouco essa influência que nós tivemos do Hegel, né, da filosofia hegeliana, tá bom? Muito bem. Deixa eu botar uma água aqui, pessoal, que deu sede. Muito bem. Mas a antítese, pessoal, a antítese vai ser, então, essa poiesis, tá? Eu sempre cito esse capítulo porque é um capítulo que eu gosto muito, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro, né? Chamado Qual é a Sua Obra? E é uma pergunta, qual é a sua obra? Né? E aí, acho que é o primeiro ou é o segundo capítulo do livro, né? Tem como título, o dizer é o seguinte, né? Não transforme em tripalium o que existe, o que nasceu para ser poiesis. Não transforme em tripalium o que existe para ser poiesis. Entende? Eu não sei se vocês lembram o que é o tripalium, pessoal. Ano passado, lá em Sociologia, quando a gente falava lá dos modos de produção, né? A gente falava do modo de produção escravista, lembra? E aí a gente colocava, né, que o trabalho escravo como um castigo, né? O trabalho, de uma forma geral, né? Até ali, né? Até chegar, por exemplo, àquela mentalidade protestante, né? De que o trabalho dignifica o homem, aquela mentalidade mais calvinista, né? Mas até ali no contexto da Idade Média, em especial, o trabalho ele era associado a um castigo, né? Então, fazendo muita referência a esse tripalium, né? O tripalium é aquele instrumento, né, de tortura em que você amarrava a pessoa e você ali fazia o que você bem entendesse com ele. Não transforme em tripalium o que existe para ser poiesis. Então, aqui esse tripalium como esse sofrimento, né? Esse tripalium como sendo essa obrigação. E a poiesis, né? Quando a gente fala de poiesis, a gente fala de poética, né? A poiesis, pessoal, ela significa criação, criatividade, sabe? É você usar da sua criatividade, né? Interessante. Ontem estava eu vendo lá no Instagram e eu aprendi o que é um pré-pull, né? Um pré-pull, que é o que você usa antes de você, né, passar o shampoo. Então, antes do shampoo, você usa um pré-pull. Aí eu olhei aquilo e falei assim, o ser humano ele é muito criativo. Isso aí é bacana demais. Olha que legal isso, né? Então, essa é a poiesis, essa é a poética, né? É você trabalhar, né? A poiesis, ela tem a ver com o trabalho também, né? Só que não é esse trabalho de forma sofredora, igual a gente tinha no Tripalium, né? Mas é o trabalho, né, de forma criativa, né? É você usar o trabalho para você, obviamente, né, construir um mundo, mas também, né, se construir, né? Também aprender, né? E obviamente usar todas essas suas características, tá? Então, a poiesis, pessoal, ela vai ser exatamente o quê? A atividade que convergia para a produção, o fazer, o trabalho. Engels chegará a afirmar que o trabalho criou o homem, né? Então, é bacana quando a gente vê essa questão da poiesis e a gente vai associar essa perspectiva de que, né, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso fazer. Né? O homem é aquilo que ele faz. O homem é aquilo que ele cria. Entende? Então, a partir do momento que você reconhece isso, que você é aquilo que você faz, você é aquilo que você cria. É como se nessa poiesis você já começasse, então, a despertar a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para que esse mundo mude. Olha o nome do livro que eu acabei de citar, do Cortella. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Entende? Você serve para quê? Você vai deixar o quê? O que nós, como pessoas, como seres humanos, nós estamos fazendo
com a nossa vida. Entende isso? Então, a poiesis como essa antítese. A poiesis como essa forma, então, de você perceber que você tem que fazer alguma coisa. E esse seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você cria, precisa ser valorizado. E esse valor, ele tem que partir primeiramente de você. Proletariados do mundo, uni-vos. Para eu me unir, para eu trabalhar, para eu fazer, eu tenho que... Calma aí, eu tenho que me unir porque eu quero mudar as condições. Porque essas condições de trabalho que eu estou tendo aqui não estão valorizando o que eu faço. Então, a partir do momento que eu agora dou esse valor, eu quero mudanças. Eu quero que a sociedade se transforme. Beleza? Então, eu não vou ficar só na teoria. Essa antítese, né? Essa antitese já destaca o valor do trabalho. E por meio desse trabalho, a gente pode começar a mudar o mundo. Não com teorias, com trabalho. Tudo bem? Deu para entender essa tese e essa antítese? Tá tranquilo aí, Fernando? Tá de boa? Então tá bom. Qualquer coisa a gente pergunta, o Fernando tá ali, tá? É porque pelo Meet aqui fica mais... Não tem como a gente ver. Aí o Fernando tá ali com um fonezinho. Tá bom? Beleza? Muito bom. Teoria, tese. Poiesis, antitese. Ou antítese. Tá? Muito bem. E aí a gente chegaria aonde, pessoal? Dentro desse sistema, então, que nós estamos montando. A gente chegaria na praxis. Tá? Então, a teoria, tese. Poiesis, antítese. Tá? Praxis é a prática. Tá? É por meio dessa prática, que a gente vai conseguir, de fato, as transformações. Né? Opa! O importante não é interpretar, o importante é transformar. E a transformação, ela só vai acontecer se ela for o quê? Praticada. A mudança só vai acontecer se ela for o quê? Praticada. Então você reconhece o valor do seu trabalho e você cobra por ele e você busca valorizá-lo. E você quer mudança, você quer transformar a sociedade, tá? Então aqui a gente entende a praxis como o agir da praxis deve dissolver a mera contemplação para a qual pode deslizar a teoria e ao mesmo tempo tem por tarefa despertar a poiesis da alienação que lhe é imposta. Então, se você não pratica, se você não alcança essa praxis, é como se você ficasse preso apenas na teoria, só a interpretação para você já bastaria, tá? E você poderia correr o risco, né, de transformar essa poiesis em um tripalium. Você poderia fazer com que essa sua poiesis ela caia em uma alienação. Aquela ideia de trabalho repetitivo que a gente tanto vai ter, né? Ali no sistema fordista, por exemplo. Você só faz, produz, mas você mesmo não dá nem valor a isso. Você não consegue enxergar a criatividade que existe por detrás daquilo que você está fazendo. Não está dando valor ao seu trabalho. Então, se você não chega na praxis, pode ser que você caia dentro dessas duas questões. Fica só preso, isolado na teoria, ou tem a sua poiesis alienada. Repetitiva. Sem valor por você mesmo. Né? Eu sempre falo isso, é uma frase que é velha, né? Eu acho que faz anos e anos que eu falo isso, né? Talvez é muito provável... Oi, tem uma pergunta. Winnie, mas a prática não seria a poiesis? Winnie,
né? A poiesis é, né, a ideia de você valorizar o trabalho, entende? Então, por meio da poiesis, você já começa a valorizar o trabalho como uma atividade a ser realizada, né? Ou seja, a ser praticada dentro de um contexto de criatividade, né? Então, todas as vezes que a gente destaca a poiesis, é a questão muito de você valorizar aquilo que você faz, entende? É uma prática? Sim, não deixa de ser, né? Mas o mais importante aqui é você valorizar o que você pratica, entende? Isso é a poiesis, né? E você só vai conseguir, de fato, né, ter essa poiesis bem forte, bem firme, a partir do momento que a praxis acontece, né? Que a prática acontece, que a transformação acontece, que a mudança acontece. Entende? Então, quando a gente pensa na praxis, Winnie, é a ideia de que é uma forma de você não ficar isolado na teoria e nem se alienar, né, no seu trabalho, fazer com que o seu trabalho se torne alienante, né? Mas por meio da prática, por meio da transformação, por meio da mudança, a sua poiesis, né? Essa valorização daquilo que você faz, ela iria acontecer, né? Dentro de uma naturalidade, dentro daquilo que você valoriza, daquilo que você luta, daquilo que você constrói. Tudo bem? Deu para entender, Winnie? Tá tranquilo? Então, a poiesis seria uma expectativa? Winnie, poderia colocar assim, se a gente colocar a poiesis como sendo essa atividade, essa atitude, que ela é antes da praxis, tá certo? Mas, né, é uma expectativa da qual o trabalho tem que acontecer, né? Você, por exemplo, vou fazer um questionamento, tá, Winnie? Imagine, você ano que vem, você vai ter que escolher alguma coisa, né? Um curso, né? Se você vai fazer cursinho, se você já vai entrar, por exemplo, na faculdade, na universidade, né? Se você vai preferir ter um tempo para estudar para concurso público, né? Se você vai querer arrumar um emprego, você vai ter muitas escolhas nisso, né? Vamos fingir, Winnie, que você vai lá e você entra na universidade, por exemplo, tá? E aí você entra para um curso, Winnie, que você não gosta, né? Você só escolheu aquele curso porque você queria entrar, né? E aí você está lá no primeiro semestre, né? No primeiro semestre, está cursando, né? E você simplesmente não dá valor àquilo. Aquilo não te preenche. Aquilo não te sustenta. Ir, por exemplo, para a faculdade para você é um peso terrível. Você acha que nesse caso, Winnie, a poiesis, ela vai estar acontecendo? Essa valorização daquilo que você está fazendo? Não. Entende? Então, é a ideia de que, como é que a gente pode resumir isso, Winnie? A partir do momento que você valoriza aquilo que você faz, valoriza aquilo que você quer, você consegue praticar. Entende? Então, a poiesis para a praxis. Beleza? E aí, deu para entender, Winnie? Tá tranquilo? Entendi. Massa, viu? Valeu, brigadão. Precisando, manda aí de novo, tá bom? Então, é bacana você perceber. Eu ia falar de um exemplo, né, que eu dei. Eu tô com tique de passar álcool na mão. Você deve estar também, né? Eu acho que já deve ter passado umas 4 vezes aqui. Mas vamos lá. Quando a gente pensa na ideia de que se você escolhe uma profissão só pelo salário, ou só pelo status que essa profissão ela pode te trazer, né? Será que você vai ser feliz? Será que você vai se realizar? Entende? Eu sempre falo assim, né? Se você escolhe a sua profissão só pelo salário, é como se você fosse feliz só uma vez no mês, que é o dia do pagamento. No dia que o pagamento sai, é uma beleza. Mas nos outros dias, no qual você tem que trabalhar, você tem que levantar cedo, dependendo do trabalho, tem que fazer plantão, tem que muitas vezes trabalhar em casa. Entende? Você só consegue fazer isso bem, sabe? Você só consegue fazer isso de coração aberto se você ter essa poiesis. Porque se você não transformar isso em poiesis, não dá valor naquilo que você faz, é um grande tripálio. Levantar cedo é um tripálio. É um sofrimento. Trabalhar, fazer, tratar os outros é um tripálio. Sabe? Sempre dou um exemplo, né?
antigamente, né, que agora não está podendo sair, mas antigamente, final de semana, eu sempre gosto de tentar conhecer algum lugar diferente, né? Às vezes, quando não dá para conhecer, eu não estou na vibe de conhecer um restaurante ou uma lanchonete diferente, geralmente eu sempre caio e volto para o Outback. Mas, geralmente, eu gosto de ir procurando coisas novas. Às vezes, eu não acho, aí eu vou para aquilo que eu sei que vai me satisfazer muito bem, tá? Muito bom. Nesse ponto, eu acho que eu estou meio alienado, mas tudo bem. A gente tenta trabalhar a questão da criatividade, né? Mas me chama muita atenção, e muitas vezes eu vou sozinho, não? Então, aí, às vezes você está lá e vai conversar, por exemplo, com a atendente, né, com o garçom, né? E aí você, de certa forma, vai socializando, né? O homem é social por natureza, e até mesmo quando ele está nessa situação de solidão, né? Ali, sozinho, né? Ele ainda consegue criar formas ou criar meios para se socializar, né? Mas eu sempre fico olhando muito, observando muito a forma que os atendentes, né, tratam os clientes de uma forma geral, né? E ali, assim, né, você tá sozinho, né, às vezes, tá só com a cabeça, só com o pensamento, você fica prestando atenção, aí você fica assim, né, aquele ali tá feliz do que tá fazendo. Aquele ali não, hein, aquele ali, ele só tá aqui por causa do salário, né? Porque pode até ser que não seja o emprego que ele deseja nesse momento, né? Mas enquanto esse emprego ele tiver, ele sempre precisa oferecer o quê, pessoal? O seu melhor. O seu melhor, né? A Tamira colocou uma sugestão aqui, Burgues. Depois põe o endereço aí, né? Ou senão, né, vai que. Beleza? Então isso é importante. Enquanto você tem uma atitude, uma atividade, você precisa produzir, você precisa praticar dentro dessa poiesis, tá? Você vai escolher um curso, você vai escolher uma profissão, né? E eu realmente peço muito, muito mesmo, né? Para você, né, estudante da terceira série, é o bife pronto, que você compreenda, né, que as suas escolhas elas precisam ter essa base de poieses, né? Eu lembro que lá em casa, na minha casa tem muito advogado, tem muito engenheiro, né? Tem professor também, mas são poucos, né? Quando eu falei que eu ia ser professor, nossa, né? Os mais antigos lá de casa deram um pulo desse tamanho. Vai passar fome! Pra que você vai ser professor? Não sei o quê. Faz direito, faz engenharia, faz medicina, faz sei lá o quê, sabe? Na época estava muito na moda a questão de TI, ainda está um pouquinho, né? Mas na época, né, era meio que novidade, né? Era quando o mercado de fato ele estava, né? Ele estava surgindo realmente como uma grande expectativa, né? Então, a moda era fazer algum curso relacionado, por exemplo, à área de informática, à área de tecnologia, né? Ainda hoje é uma área fantástica, uma área muito boa, né? Mas naquela época, como era novidade, né? E todo mundo tinha muita expectativa, todo mundo, na realidade, queria ir para essa área, né? Dentro desse sonho de que seria, e hoje é, uma área muito promissora. Entende? Mas será que eu seria feliz? Eu ia falar para você que não, né? Não seria, né? Eu demoro corrigir prova, isso é fato, né? Eu já disse para você várias vezes, eu amo fazer, corrigir não tanto, mas mesmo nisso, eu consigo ver sentido naquilo que eu faço. E é isso que eu realmente gostaria que você, como pessoa que vai fazer uma escolha, tivesse em mente, tá bom? Poieses. Dúvidas aqui? Deu para entender essa relação, essa dialética? Nós podemos chamar isso em Marx de quê, pessoal? Dialética materialista, tá certo? Então, essa dialética materialista é diferente da dialética hegeliana, tá bom? E aí, pá, quando a gente estava estudando o contexto histórico do século XIX, né? E a gente foi tentando ressaltar algumas características muito bacanas, né? Então a gente viu lá, por exemplo, a questão da era napoleônica, né? O Congresso de Viena. Depois a gente começou a ressaltar, por exemplo, as revoluções, né? As revoluções liberais, né? Que a gente teve no século XIX. A Revolução de 30, por exemplo, muito importante na França, né? Aquela é a revolução que inspirou o quadro do Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo, não aquele quadro que tantas e tantas vezes a gente já viu, né? A Revolução de
1848, chamada de Primavera dos Povos, né? Então a gente foi, de certa forma, ressaltando muito, né, essas revoluções que nós tivemos. Depois da Revolução de 48, né, então a França, né, vai ter a proclamação ali, né, da Terceira República Francesa, tá? Porque depois do período Napoleão, né, depois a França volta à monarquia, né? Então, um período muito conturbado, né? Então, em 30 você tem uma revolução, em 48 você tem outra revolução. Então, quando acaba ali a Primavera dos Povos, em 1848, eu falei, não, agora vamos aqui para uma monarquia, tá? E o escolhido foi exatamente Luís Bonaparte. Então, Luís Bonaparte vai ser esse presidente dessa Terceira República Francesa, tá certo? Muito bom. O problema, né, é que da mesma forma que o Luís Bonaparte, ele é sobrinho do Bonaparte, né, do Napoleão Bonaparte mesmo, do Napo, tá bom? Tanto é que o Marx, inclusive, chama, né, o Napoleão Bonaparte, o normal, de O Grande, né, e o Luís Bonaparte, ele chama de O Pequeno, né? Existe ali uma grande diferença histórica, né? O Napoleão Bonaparte, o Grande, né? E o Luís Bonaparte, o Pequeno, tá? O Napoleão Bonaparte, o Grande, lá no início do século XIX, ele dá um golpe chamado de golpe dos 18 Brumários, tá? E é por meio desse golpe, o golpe dos 18 Brumários, ele vai se autoproclamar cônsul, tá? E depois ele vai ser proclamado imperador da França, tá bom? O golpe dos 18 Brumários do Grande é esse, tá? Só que agora a França, pessoal, é uma república, tá? Mas o que o Luís Bonaparte fez? O Luís Bonaparte, ele fez, de novo, um golpe dos 18 Brumários, tá? Da mesma forma que o seu tio se autoproclamou imperador, né? Ali, no início do século XIX, o Luís Bonaparte, ele também vai se autoproclamar imperador, beleza? E aqui a grande derrocada que a gente vai ter na França vai ser imensa, tá? O Karl Marx, inclusive, né, no famoso texto dos 18 Brumários de Luís Bonaparte, tá? O Marx, ele diz o seguinte, né? A história acontece duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa, tá? Quando ele destaca que a primeira, ele está falando do golpe dos 18 Brumários de Napoleão o Grande, tá? Quando ele fala aqui da segunda, beleza? Ele está falando do golpe dos 18 Brumários de Luís Bonaparte, tá certo? E aí ele continua, tá? Se Luís Bonaparte, o anão, né, deitar sobre os seus ombros um manto imperial, ou seja, se autoproclamar imperador da França, o busto de Bonaparte, o Grande, vai cair da coluna, né? Ou seja, o Luís Bonaparte iria manchar o nome de Napoleão Bonaparte. Beleza? O que o Marx ele quis dizer dentro dessa pegada dos 18 Brumários? Ele quis dizer o seguinte: os homens fazem a sua história, mas não a fazem em condições que escolhem. E é essa aqui, tá? É o contexto, é a frase mais importante para a gente compreender os 18 Brumários, tá? Os homens, eles fazem a sua história, mas não a fazem em condições que a escolhem. E aí a gente volta, por exemplo, dentro dessa característica da teoria, da poiesis e da prática. Você, às vezes, até quer ser alguma coisa. Você, às vezes, até tem, dentro dessa questão, essa poiesis, por exemplo, de você talvez querer ser um artista, de você querer ser um professor, de você escolher a sua profissão, a sua missão, sabe? Levando aqui em consideração o que a gente tem lá na ética protestante, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho como uma vocação, como a lá religiosa. Mas dentro de uma sociedade desigual, dentro de uma sociedade onde, né, o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce, você até quer escolher a sua condição. Mas o que é oferecido para você é fruto de uma dominação. É fruto de uma alienação.
E por fim, você acaba não escolhendo aquilo que você gostaria de escolher. Pelo problema que nós temos de desigualdade social. Entende? Muito bem. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem em condições que escolhem. Tá? Sempre é levado para você, né? A ideia de que você tem que seguir esse rumo. É aquele ditado antigo, né? Mas que infelizmente ele ainda existe, tá? Filho de peixe, peixinho é. Durante muito tempo nós tivemos, né? E ainda temos, em especial nas classes menores, né? A ideia dos trabalhos de ofício. Meu pai é carpinteiro, eu também serei carpinteiro. Minha mãe é babá, eu também serei babá. Meu pai tem uma farmácia, então eu vou trabalhar na farmácia. Entende? Quando parte de uma escolha sua, eu escolho ser isso, excelente. O problema é quando você olha, né? Imagine que uma grande bandeja de self-service, tá? E você, na realidade, você quer tantas coisas, mas quando você olha para a bandeja, você tem lá só duas opções. Que são as duas opções que a sociedade impõe para você. Ou você é isso, ou você é aquilo. Caramba, mas eu queria aquilo ali. Ah, não, aquilo ali é só para quem mora no Lago Sul. Para você ter aquilo ali, você tem que ter alguns pré-requisitos. Falar não sei quantos idiomas, ter um aspecto cultural diferente, ter condições econômicas para isso, ter capacidade de pagar mais de 7 mil numa mensalidade de medicina e etc e tal. Marx, então, aqui, ele coloca essa perspectiva da sociedade. O quanto que a sociedade é desigual. O quanto. Tudo bem? Legal? Nós já estamos... O horário já vai bater e tudo, tá? Mas aqui hoje eu já ia começar o positivismo, tá? Positivismo a gente já viu em sociologia lá do primeiro ano, tá? Mas aqui, como é uma corrente, e foi muito importante para o século XIX, tá? Eu vou trazer o positivismo de novo, a gente vai, inclusive, até fazer uma boa revisão, né? Até mesmo já pensando na questão do Enem e tudo, tá? Mas é legal também a gente entrar no positivismo para a gente, né, conseguir compreender bem essa importância que a ciência vai ter, por exemplo, para outros conteúdos que a gente vai trabalhar. Tá bom? Mas aí, pela questão de tempo, não vai dar, né? Então, o positivismo eu paro aqui. Eu queria dar um recado para vocês. Onde eu botei minha apostila? Achei. Tá? Ó, eu coloquei aqui no quadro, tá? As questões que lá no Classroom, pelas aulas, tá? Na videoaula, ou se não até mesmo na atividade que a gente postou bem no comecinho da pandemia, né, de quando a gente começou a ficar em casa, que foi numa quinta-feira, dia 12 de março, tá? Aqui eu já coloquei todas as questões que por algum momento eu passei para vocês, tá bom? As questões do quê, pessoal? Do nosso revisional, tá bom? Por que eu estou lembrando vocês disso? Porque eu realmente preciso que vocês façam, porque eu gostaria de fazer uma correção com vocês, tá bom? Lembrando que essas questões são muito bacanas para a gente revisar os conteúdos que nós estamos trabalhando, né? Todas essas questões são dos conteúdos que estamos trabalhando em filosofia, em sociologia, tá certo? Mas também, até mesmo para a gente ter esse treinamento para o Enem, tá bom? Então, se você ainda não fez, eu preciso que você faça, tá? E, por favor, coloque isso como uma prioridade sua, beleza? Nessa semana a gente tem mais uma aula, parece, né? Acho que vai ser de sociologia, tá bom? Mas na próxima aula que a gente vai ter, né? Eu gostaria de fazer corrigindo essas questões, tá bom? E para acontecer uma correção bacana, né? É muito importante que você faça para a gente ver onde foi que você errou, né? Qual foi o problema que você teve na questão? Foi um problema de interpretação? Foi uma dúvida em relação, por exemplo, a um conceito? Beleza? Então, as questões, tá? 58, anota aí. Se você não tem,
ou se está com preguiça de procurar lá no Classroom, coloca aí, ó, 58, 59, 60, 71, 80. A 81 nós já fizemos em sala, foi uma questão de Hegel e Kant. Mas coloca aí a 81, que se você não tiver feito, tá? 82, 86, 87, 88, 95, 97, 99 e 100. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Thales, como eu consigo o revisional? Ana, filha, tá lá no Classroom, tá? Lá no Classroom tá ele em PDF, beleza? Né? Eu lembro que no comecinho eu pedia para vocês imprimir. Agora, por essa questão de pandemia, não dá. Mas baixa ele em PDF no seu celular, entendeu? Que aí, assim, quem for fazer usando ele em PDF, pessoal, não tem problema, entendeu? Aí você pega uma folha, né? Vai anotando as dúvidas que você tem. É para quando a gente tiver, por exemplo, esse momento de correção, você tirar as dúvidas comigo, beleza? Eu gosto do texto, né, quando você tem o texto, porque você vai rabiscando, às vezes fica melhor. Mas aí, isso, se não for possível agora, né, mais para frente você faz isso. O importante é fazer, tá bom? Tudo bem? Beleza? Então é isso, tá bom? Muito obrigado, que vocês tenham aí uma excelente semana, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando, tá bom? Beijão, tchau, tchau.